TVU, Canal Universitário de Fortaleza. O programa Destaque de hoje está recebendo aqui nos estúdios do Dr. Manuelito Eduardo Campos, da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza, com muito prazer, o Roberto Bonfim. Ele é jornalista, tem amplo conhecimento em produção e direção de documentários, concluiu o curso de cinema e vídeo na Casa Amarela, da Universidade Federal do Ceará, e tem várias realizações de pesquisa, dando ênfase aos temas históricos e relevantes e sociais e culturais do estado do Ceará. Roberto Bonfim, muito obrigado pela sua vinda aqui no nosso programa. Eu sempre costumo perguntar por que o Roberto Bonfim, de repente, disse, não, eu quero quero contar a história do Ceará, eu quero fazer documentário do meu povo e da minha gente. Quando foi que você teve essa primeira ideia na sua cabeça? Jonas, primeiro agradecer a você pelo convite. Assisto a este e outros programas seus. Bom, eu acho que isso nasceu um pouquinho, tem a ver um pouco com a minha família, né? Com as minhas raízes, não é? Eu sou um fortalezense, mas meu avô era dos Inhamuns, não é? Sertão dos Inhamuns. E minha mãe veio com ele para Canindé, não é? Então, assim, morava na cidade, mas tinha um sítiozinho, uma fazenda. Meu avô morre muito cedo, não o conheci, né? E sempre meus tios e minha mãe falavam da fazenda, do gado, essa coisa toda, né? Um pouco mais à frente, posso lhe falar que me voltei totalmente para a questão jornalística, né? Sempre fui um bom aluno de história, né? Sempre gostei muito de história, não é? E daí, quando vou para a faculdade, percebo essa necessidade de pesquisar, a necessidade de mostrar um pouco do que não é mostrado, não somente na TV, mas como vídeo, como cinema. De forma que, juntando um pouquinho de tudo, família, a academia, né, e esse desejo humano, o desejo histórico de raiz, por ser barrista, eu sou um cearense muito barrista, né? Por que não trabalhar para o meu estado? Porque a gente, de uma certa forma, estuda muito a história de fora, né? É verdade. Não é? Egito, né? A história geral do Brasil e a história do Ceará, que não está mais nos vestibulares, não é? É um absurdo completo. Não é contextualizado. Não é né? contextualizado. E se Nas nós temos do Enem, por exemplo, nem exatamente, fala mais nada. O cearense pode perguntar para um jovem de 18 anos alguma coisa sobre a história do Ceará, ninguém sabe. Não é? E como é que nós podemos prospectar um futuro se você não tem um passado, um parâmetro? De forma que é bom a gente mostrar, assim, o passado. E o passado bom, o passado que mostra coisas boas, coisas ruins, evidentemente, mas que mostra uma história. E é isso que eu busco nos meus trabalhos. Mas quando foi a primeira vez, você disse, não, é isso aqui que eu quero fazer, porque o jornalismo tem várias habilitações, né? Certo. Aí de repente você encontrou cinema e vídeo, mas podia ser editoração, podia ser jornalismo, propriamente dito. Quando foi que você disse, não, eu quero fazer vídeo, eu quero nessa história? E qual foi o primeiro que você fez? O primeiro, pois existiu um programa da Mato Macedo, onde eu trabalhava ao mesmo tempo estudando, lendo muito, sempre gostei muito de ler, e eu percebi que eu poderia produzir. Mas o programa da Mato era sobre documentário? Não, era sobre culinária. Mas a gente trabalhava em vídeo, né? Eu produzia. Então eu comecei a observar, poxa, como apresentador não, mas eu acredito que como um roteirista, um produtor, um diretor, eu acho que dá certo. E daí fui fazer Casa Amarela, né? Além da faculdade, fui fazer Casa Amarela para ter uma noção, né? Então tive de audiovisual, que o Firmino, um grande Firmino, o Joy, né? Enfim, Joy professores, Pimentel, Joy Pimentel, claro. professores meus que, poxa, aprendi muito. E aí comecei a pensar um projeto, Isso ao mesmo tempo do trabalho lá com a Mato Macedo. E daí veio a História do Coração da Cidade, Praça do Ferreira.
Está aqui, né? Não. Esse aí eu não trouxe. Depois eu trago para você. Histórias do Coração da Cidade. Até então era o nome do projeto, né? E aí eu comecei a correr atrás de quem poderia me financiar. Roteirizei, não é? Fiz a produção todinha e corri atrás. É fácil arranjar o financiamento? Não, muito difícil, né? Estou perguntando porque muito eu não sei, difícil, né? Muito difícil. Mas chego já lá no financiamento. De forma que eu fui à Universidade de Fortaleza, falar com a extensão, e a extensão disse que, olha, Bonfim, eu só posso lhe ajudar de que forma? Tem um projeto, né, um projeto de extensão ligado ao rádio, da Eruti de Honório, e aí você pode ser parceiro ou subprojeto desse projeto maior. E daí eu fui lá, não é? Ela gostou do projeto e daí nós fizemos uma parceria. E de Coração da Cidade, né, surgiu o Flertando com a Praça, que foi o meu primeiro documentário de 2008. Um documentário muito interessante, pontos interessantíssimos da cidade de Fortaleza, né, do coração da cidade, desde as vaias, que não foi só a vaia ao sol, mas a vaia da passagem do ano, a vaia do dedo, não é? Momentos interessantíssimos da molecagem, né, do ser moleque cearense, que surgiram ali na Praça do Feira, além de outras histórias, não é? Então essa foi o meu primeiro trabalho, não é? E daí eu comecei ao mesmo tempo trabalhando estudando outras possibilidades, não é? E aí fomos caminhando. E o que é que isso tem a ver com a confraria do couro? Tem o chapéu de couro, não. De couro? A confraria do chapéu de couro tem a ver sim com Charqueadas. Sim, o documentário Charqueadas. Eu queria que você falasse sobre esse documentário e o resultado aqui da... o Charqueadas eu na biblioteca pública lendo acerca do charque, na verdade do charque não, da história do Ceará. E lembrando numa conversa que nós tínhamos tido na confraria do Chapéu de Couro, que é um grupo que se reúne uma vez ao mês no restaurante Carne de Russo para discutir, cultuar a nossa cultura regional, né, nordestina, em especial do Ceará. E daí, um desses, digamos assim, dessas observações é também a gastronomia. E nós falamos de carne do sol, charque, carne do sol. Qual é a diferença? Carne do sol e charque. E daí eu fui fazer essa pesquisa. Na verdade, a carne... Você filmou lá em Aracati? Aracati, Icó. Na verdade, o documentário, ele vai pela Ribeira, refazendo, digamos assim, né, reconstruindo. Não gosto muito dessa palavra de reconstrução, porque ninguém reconstrui nada, né? Agora derrubar, derruba. Derruba. Então nós fizemos uma aventura, né? Uma expedição a cavalo, parte a cavalo, parte de carro, do Icó até Aracati, refazendo as rotas dos bois, né? Claro. Dos tangerinos, antigos tangerinos, né? Desde o século, incrível que pareça, do começo do século XVIII, né? E até o século passado existiam esses comboios, né? Com a diferença que na época não existiam estradas, né? Daí o boi era tangido, né? Pela ribeira, próximo aos rios, ao rio Jaguari especificamente, por conta da água. Você foi lá para o começo da história, porque começou a história da charqueada? Daí eu fui fazer essa pesquisa na biblioteca pública e encontrei livros, Barão de Studat, Nobre, Geraldo Nobre, Raimundo Girão e outros mais que falavam, Câmara Cascudo, que falavam que essa história do charque é meio complicada de afirmar. Mas existem várias teses. E a tese que converge numa verdade é que, quando da invasão dos holandeses, não é? E aqui no Ceará, o Ceará era até Ceará Mirim, lá na frente, né? No Rio Grande do Norte, nossa capitania era maior do que o Ceará, não é? Passava um pouco, o Rio Grande do Norte. Passava muito mais. Então, assim, eles iam a atrás... do Ceará era assim, comprida. Exatamente, não tinha era essa em busca do aqui, sal né? também, não é? Isso. De forma que, mais lá na frente, com a expulsão em 1654, dos holandeses, existia um cidadão, um comandante holandês chamado Joris Gastman. Não é? Esse Joris Gastman que veio antes para o Ceará, na época, antes de Matias Beck, não é? E ele casou com a norte rio-grandense. Muito que provavelmente, com a expulsão em 1654,
que ele morreu ao caminho das Antilhas, não é? Alguns descendentes dele foram para as Antilhas. E lá, na ilha de Tortuga e outras ilhas, praticavam a conservação de carne, chamado charque, não é? Claro. Os mourões, que é um processo de 8 dias, né? Eu fui atrás também de saber, né? É um processo totalmente diferente de carne de sol, não tem nada a ver. Charque. De forma que, muito provavelmente, eles retornam ao Brasil, Rio Grande do Norte, e são os primeiros seismeiros do Baixo Jaguaribe, do Médio e Baixo Jaguaribe, né? Tanto é que né, enfim, nos documentos, não é, tem o Teodósio de Gracismão, Gracismão, não é? E o Gregório de Gracismão, né, que muito provavelmente era o filho do Teodósio. Isso no final do século XVII para o XVIII, não é? Foram os primeiros seismeiros, as primeiras seis marias do Vale do Jaguaribe, ou melhor, do Rio Jaguaribe, né, da Ribeira do Jaguaribe. De forma que esses pesquisadores, historiadores, não verificaram nenhuma ligação a portugueses, esse sobrenome. Então remetem ao jurista Gastman, claro, holandês, né, na verdade, salvo engano, belga. Digamos assim, os descendentes deles trouxeram o charque para o Ceará, Rio Grande do Norte. Que não tivemos apenas a Ribeira do Jaguaribe. O charque aconteceu também lá em Granja, Camusim e Sobral, que nós tínhamos grandes rebanhos por lá, né? O porto de Camusim servia, claro, também para exportar. Não é? Aí você leva o documentário até o fim do charqueado? Sim, até as oficinas. O que foi que aconteceu depois que acabou-se? Pois foi lá para o Rio Grande do Sul essa história? Na verdade, com as secas de 77, 1777, 78, 79, não é? 3 anos de seca, dizimou praticamente o plantel, claro, pecuário, digamos assim, né? Do gado. Todo século tem essa seca grande, e esse ano nós estamos nela, né? Também. Então, assim, mas não foi por isso que acabou, né? Existem estudos e historiadores que trabalham essa tese, que também, ao mesmo tempo, o algodão estava surgindo, não é? Então já era um outro meio de produção. Na verdade, a primeira economia foi o gado, né? O Ceará surgiu, nasceu, digamos assim, do Nordeste, né? do sul do Ceará, para cá, do interior para cá, para o litoral. Negócio de praia, não. Do litoral para. Então, é muito interessante. Então a gente brinca um pouco com essa história. Então, em 77, 78, tem essa seca e 2 charqueadores, irmãos, José Pinto Martins e Francisco Pinto Martins, saem dali de Aracati e vão para o Arroio de Pelotas. E são os fundadores de Pelotas. E criam lá uma oficina, né, de charque, e se dão muito bem por conta do clima, por conta do gado, enfim, pelos pampas. E daí é a grande atividade econômica do século XIX, né? E essa história de paixão por futebol, você tem paixão por futebol ou é conversa furada? Sou ferroviário. Eu sou apaixonado por futebol, né? Você ferroviário. E esse documentário aqui? O documentário, esse foi o segundo, o Futebol Paixão Cearense. Eu verifiquei que, né, ninguém tinha feito um documentário sobre a história do futebol cearense, né? De forma que eu comecei a trabalhar, estudei e produzir. O interessante desse documentário, que ele é um verbo muito pequena, mas produzimos, $1 milhão de dólares? Não, foi muito menos, mas muito menos mesmo. Nós entrevistamos o Mozart ainda vivo, um Mozartzinho, que segundo a crônica esportiva, segundo muitos jogadores que eu entrevistei, foram o maior jogador cearense, do futebol cearense, né, de todos os tempos, foi o Mozart, né? Por sinal, ele estava na lista dos convocados, na lista dos possíveis convocados, né, para a Copa de 58. Pouca gente sabe disso, né, Mozart. E eu ainda vi. Por sinal, esse documentário é uma homenagem para ele. E Mandacaru, me conte essa história aqui do seu documentário Mandacaru. Mandacaru é uma planta que resiste à seca, né, às adversidades, não é? De forma, quando era fulora na seca, sinal o cachorro chega no sertão. Está chegando, né? A esperança, né? Esse documentário é um documentário social, digamos assim, de uma responsabilidade social muito interessante. É um grupo, foi produzido no Morro Santa Terezinha, é um curta-metragem,
que lá, diante da problemática, da questão das drogas, da questão da violência, da questão da falta do Estado, enfim, da responsabilidade, não somente do Estado, mas de todos nós, sociedade, né? Vamos produzir um documentário que fale sobre drogas, mas de uma forma diferente, mostrando os bons exemplos, as boas práticas. Daí eu peguei um grupo, que é o Quebra-Mola, do Juninho Brasil, fantástico esse rapaz, que realiza um trabalho sem apoio de ninguém, nem de prefeitura, nem de ONG, nem de Estado, nem de federal, de nada, do dinheiro dele, do bolso, certo? Onde ele tira, digamos assim, de um grupo menor, que é o Quebra-Mola, existe o grupo profissional, que ele ganha dinheiro, e o grupo menor, que são oficinas de música, de percussão. E ele retira esses jovens no meio das drogas. Como ele é da comunidade, ele sabe se o jovem está ou não está envolvido com um movimento, que ele chama de movimento. De forma que tem jeito, tem. Todos nós somos responsáveis pelo que está acontecendo. Não vamos apontar o responsável, claro, né? Mas vamos fazer a nossa parte. Cada um fazendo a sua parte, eu acho que a coisa funciona, né? Com certeza. Agora, e de repente, heróis do fogo. Do fogo, o que é isso? Para mim, é uma das instituições que ainda merece muito respeito no quesito ajuda a quem mais necessita, os bombeiros. Na hora... Na pior hora. A pior hora, chama os bombeiros. Né? Existe até um depoimento da Major Roberta. Que seja fogo, que seja água, né? Que fogo ou água, exatamente. E aí, na verdade, é uma grande homenagem, a gente passa um pouco pela história do Corpo de Bombeiro, uma história muito bonita também, né? Que até no início na primeira metade do século XIX, 20, nós não tínhamos bombeiro aqui em Fortaleza, né? Depois de 25, 30, 32 é que surgiu, por conta da efervescência, digamos assim, do desejo popular, por conta de um incêndio, que narra muito bem Juarez Leitão, meu amigo. Começou a crescer nesse tempo, exatamente, né? Um incêndio que tomou quase alguns prédios ali no centro, e daí essa comoção, né? Salvo engano, morreram só 2 pessoas. Aí pediram que fosse criada uma força, né? E essa força foi criada já em 32, salvo engano, com o desembargador Moreira, que é o patrono, né, dos bombeiros. Então, assim, é uma homenagem aos bombeiros. E a Caraú, o Rio das Garças? Caraú, Rio das Garças. A gente passa, né, é uma expedição que nós fizemos por toda a ribeira do Acaraú, Rio Acaraú, mostrando um pouco das cidades, do folclore, das pessoas, do pertencimento ao imaterial. É interessante a gente trabalhar com material, sim, porque é um registro histórico ali. E nós não temos esse registro, né, Jonas? Aqui em Fortaleza nós não temos essa preservação do registro histórico, né, material. Mas o imaterial ainda está aí. São nossos velhos, né, que vão passando gerações e gerações as histórias. E daí eu vou em busca dessas histórias, né? Então a gente buscou um pouco da questão histórica, claro, não é? Tendo o Rio Acaraú como a grande artéria de desenvolvimento econômico, político, social daquela região, como foi também o Rio Jaguaribe, não é? Trazendo a questão do pertencimento do homem à terra. Então, em todos os meus trabalhos tem isso um pouco, sabe? Desse pertencimento, desse material que a gente constrói, não somente no imaginário coletivo, mas de personalidades, de uma história que foi contada pelo pai, pelo avô, pelo bisavô e continua. Essa é a nossa história. Você está rico fazendo esses documentários? Não. Eu acho que rico por estar feliz em produzi-los junto com amigos, né? Pois é, como é que você faz para você conseguir verba para produzir documentário? Bom, Jonas, é muito complicado, Além da gente participar de alguns editais, né, que quase sempre, ou quase todas as vezes, a gente não consegue, não é, o patrocínio, a gente vai em busca de, às vezes, de amigos, né? Mesmo sendo contemplado, mesmo você ganhando o edital, você não consegue a verba? Você tá me provocando. Não, eu estou te provocando porque é assim mesmo que acontece. Na verdade, pouca gente entende e sabe disso. Se a gente participa de uma
de um edital desse, você é um dos 1000 produtores culturais, não é? De forma que só 5 vão ser contemplados. Se eu for o contemplado desses 5, não é? Eu vou receber uma carta de crédito que eu ainda vou correr atrás do patrocinador. Isso não me garante que eu vou produzir, não é? Então, para mim, até te falo que, para mim, eu considero isso uma forma democrática, tudo bem, mas uma das formas de você produzir cultura no estado de Ceará, no Brasil, enfim, é complicado. São 5 apenas que conseguem. Eu estou dando um valor estimado, enfim, hipotético, né? Mas você não garante com isso, com essa carta de crédito, que você vai produzir. Então você vai ter que buscar o patrocinador. E o empresariado cearense não tem a cultura, o pensamento de colocar o nome da tua empresa, né? O dinheiro ligada. Não é dele. Mas, pois é. Sim, qual é a complicação? Eu queria entender. Sinceramente, isso aí, é uma boa pergunta. Será que a partir do momento que eu ajudo uma empresa, uma produtora, um diretor, um realizador, eu vou estar abrindo a guarda para o fisco, para a Secretaria da Fazenda? Não, porque ela tem que estar com o fisco direitinho para Direitinho. Será? Será que é por isso? Ou será que é uma questão cultural mesmo? Não é? De não acreditar num projeto. Ou é porque nós não temos cultura para isso? Porque o que nós vemos nas nossas televisões, né? A programação é toda voltada para quê? Né? Banalização da violência. Cadê a cultura? Cadê a educação? Poucas as emissoras, diferentemente da FGF, que faz um trabalho voltado para a cultura. Não é? TVC, a Fortaleza, né? TV Fortaleza, TV Assembleia, né? Que são estatais, TV Unifor também, por que não falar, né? Então, essas vão brigando de uma certa forma, mas eram para estarem na aberta, esses programas voltados para a cultura, para a educação. O povo não se acostuma com, assistindo cultura, porque não tem cultura. É verdade. Não é? É complicado. Você estava falando, eu fiz essa pergunta porque é coerente. Por exemplo, eu achei muito bom aqui, e porque eu fiz um projeto, eu vi aqui, né, a Caraú, o Rio das Onças, eu fiz um projeto Jaguaribara, o Rio das Onças, não é isso? Foi aprovado o projeto, no edital, certo? O cliente, né, o patrocinador disse que aprovava o projeto, levou o projeto para aprovar e só devolveu o projeto quando já tinha vencido todos os prazos de captação, dizendo que não ia fazer mais. Quer dizer, você tem poucos as instituições meios, né? E meio para você realizar uma coisa, quer dizer, você faz um negócio, envolve uma equipe gigantesca, né, para você fazer uma pesquisa, né, como esse trabalho aqui da Caraú que você fez, né, que a gente fez sobre a cidade, sobre a antiga Jaguaribara, contar a história daquele povo e daquela gente, a história do Rio das Onças, o povo do Rio das Onças. Eu fiquei frustrado. Né? E a gente tem um certo conhecimento, você imagina como dezenas de outros produtores culturais que eu vejo, que eu encontro, e que eles me dizem, Jonas, rapaz, eu não consigo fechar o meu projeto. Eu tenho um amigo lá em Capuí, né, que fez aprovou pela Lei Rouanet um projeto com 1.600.000 e não conseguiu captar nenhum tostão, passou aqueles anos todinho que assim permite para você captar, e porque ele disse que chega no empresário e o cara pensa e que aquele dinheiro é dele. É verdade. É isso? Mas para produzir, né? Para produzir, pois é. Você tem também essa sensação? Eu tenho. Infelizmente, sim. Né? Então, assim, nós estamos, graças a Deus, de uma certa forma, né? À mercê do Estado, né? Porque o Estado, de qualquer forma, nos beneficia, né? Se você ganha, você é beneficiado, né? Mas é complicado. Todos esses projetos, os meus projetos, ele tem um lado de responsabilidade social, de distribuição nas escolas, né? Desse documentário, para as pessoas, para os jovens conhecerem sua história, né? Mas não chega dinheiro para a gente conseguir, né, distribuir esses documentários. Então, esses documentários ficam para exibição em TVs, não é? Que de qualquer forma chega de alguma maneira. Aí, né? Você autoriza eu exibir os seus documentários sim, com certeza. Né? Então, mas o objetivo... Considerem... autorizado. Está autorizado. Mas assim, e hoje nós estamos trabalhando com o Neerlanders em Terras Alencarinas,
que é uma expedição que nós vamos fazer de Camusim até Aracati. É um projeto novo que nós já estamos trabalhando. Não seria até Icapuí, não? Porque Na verdade, vamos até Icapuí. Icapuí. Não, foi? porque tem as salinas. Nós vamos bater em Icapuí. Pronto, tem então as salinas. você me procure lá. E outra, tem a questão também, vou lhe entrevistar então, tem a questão do antropológico também, né, da miscigenação. Não é? Esse sararazinho que existe nas praias, tanto na Ribeira do Jaguaribe como no Acaraú, não são descendentes de portugueses, não. São descendentes de quê? Holandeses. Não, porque lá em Redonda, né, tem a praia lá em Redonda, que eu pensei que era o lugar das mulheres mais inteligentes do planeta, né? Porque eu vejo lá umas meninas bonitas, morenas, né? Os maridos também bonitos e morenos, vão para o mar, passam 30 dias, e os meninos nascem todos louros de olhos azuis. Pensei que seria uma coisa fantástica. Quer dizer que tem holandês no meio dessa nossa raça, lá do nosso indiarada, né? Os tapuias, índios, principalmente no Rio Grande do Norte, né? E muitos deles foram para o interior, né? Com a expulsão dos holandeses, os índios que tinham uma relação muito próxima com os holandeses foram para o interior com seus descendentes, não é? Acabaram havendo uma mistura, né? Acabou havendo uma mistura. Com certeza. Então eu busco também retratar isso, não somente a questão material das fortificações, que foram várias, né? Camusim, existe também uma fortificação, claro, evidentemente não existe mais as ruínas, né? Camusim, Jericoacoara, São Sebastião, né? O Schoneburg, Nossa Senhora da Assunção, e algumas para o lado de Capuí, Aracati e Capuí. Lá em Capuí tem um amigo fazendo até um museu, né? Então assim, nós vamos buscar isso, sabe? A gente quer mostrar um pouco dessa história que consta em livros, mas pouca gente sabe dessa relação com os holandeses, não é? Existe até uma história muito interessante que parte de alguns holandeses, como o Jacques Roby, esse holandês, ele casou com a Índia e andava como um índio. Nu. E ele, por sinal, eu tô com muita vontade o Joris Gastman, Joris Gastman, ele mandou matá-lo, né? Foi mandante da morte desse rabino, porque ele atrocidou, né? uma comunidade, não é? No Jaguaribe, no Vale do Jaguaribe, pediu que todos fossem para a igreja, numa capelazinha, né? Para falar das ordens dos holandeses, né? E chegando lá, foram exterminados, deixaram algumas crianças, foram 66 vítimas, morreram, sabe? Por conta disso, uma das vítimas era o sogro do Joris Gastman, desse comandante, que comandou o Schoneburg. Schoneburg por conta de um governador de Recife, né? Vamos explicar que Schoneburg é verdade. Né? De forma que ele mandou matar. Então, assim, eles se envolviam muito com a indiarada, apesar de que sofreram a mesma coisa que os portugueses sofreram também, não é? Porque começaram a querer humilhar, escravizar, enfim. Companheiro, infelizmente nosso tempo está chegando ao fim, você viu como foi muito rápido a nossa conversa, né? Aqui com o Roberto Bonfim, você tem 1 minuto para suas considerações finais no programa Destaque da FGF TV. Bom, Jonas, agradecer, né, essa oportunidade. Na verdade, eu faço as palavras de todos os produtores culturais, não é, que estão nessa luta, como você mesmo, né, você produz muito. E assim, nunca desistir, a gente tem que seguir nosso ideal, nosso idealismo, né, com responsabilidade, né, e segurança no que a gente quer fazer. E respeitando, evidentemente, os outros. Eu acho que é por aí. E a gente consegue. Com certeza. Muito obrigado. Ok, agradeço muitíssimo a presença aqui do Roberto Bonfim no programa Destaque, que volta na próxima semana com outra personalidade em destaque aqui pela FGF TV, o seu canal universitário de Fortaleza. Este programa também está na íntegra no nosso portal aqui na nossa página FGF, www.fgf.edu.br, onde você encontra este e outros programas gravados e produzidos aqui pelo canal Universitário de Fortaleza. Muitíssimo obrigado pela sua audiência.